Olá, boa noite a todos. Eu sou Monique Moretti e começa agora mais uma edição especial do Câmara Rio Debate. Hoje vamos apresentar o quarto episódio da série de debates que aconteceram dentro do projeto Extra Favelas, uma iniciativa do Jornal Extra com apoio da Câmara de Vereadores, que durante 5 semanas percorreu comunidades de todas as regiões da cidade para discutir soluções para uma população que corresponde a 21% do total de habitantes do município do Rio. No encontro em destaque desta noite, a comunidade da Cidade de Deus. Lá o tema discutido por parlamentares, moradores e representantes da sociedade civil foi juventude. Acompanhe. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo a presença de vocês. Bem-vindos. Bom, meu nome é Roberta de Souza, eu sou repórter no Jornal Extra e também no Jornal Globo. Esse encontro aqui faz parte do Extra Favelas, que é um projeto realizado pelo Extra com o apoio da Câmara Municipal do Rio. Nesse ano a gente está fazendo um formato diferente, desde o início do mês estamos levando esse debate para dentro das comunidades. Então a gente já passou pela Providência, pelo Santa Marta, pelo Complexo do Alemão e hoje estamos aqui na Cidade de Deus. Obrigado a todo mundo. E hoje a nossa mesa é para falar sobre a juventude. Antes de começar, eu queria apresentar aqui, né, quem vai discutir hoje com a gente. Então, começando pelo Renan Leta, que é idealizador e fundador do Instituto Casa Favela. Depois dele, nós temos o vereador Salvino, que é hoje presidente, que já foi secretário, né, da Juventude. E ali temos também a secretária Helena e depois o Marcelo Andriotti. E depois eles vão poder se apresentar um pouco mais, com mais detalhes, falar o que eles fazem, que eles sabem falar ainda muito melhor do que a gente. Mas antes da gente passar para as perguntas, a gente tem um vídeo da Câmara, que a Câmara separou para vocês. Então a gente vai passar ali hoje, rapidamente. Um 1.350.000 habitantes. Aproximadamente 21% da população carioca está em territórios que aprendemos a chamar de favelas. Pela primeira vez na história, a Câmara dos Vereadores incluiu um capítulo dedicado a elas no novo plano diretor, em vigor pelos próximos 10 anos, com a preocupação de promover o desenvolvimento sustentável nessas porções da cidade. O texto enfatiza o direito à cidade, à terra e à moradia digna nas favelas. Um marco na luta pela garantia dos direitos e reconhecimento às comunidades. Hoje a nossa parada é na Cidade de Deus. Aqui moram cerca de 30.000 pessoas. Esse é um dos bairros da recém-criada Zona Sudoeste. Foi pensando na importância do esporte na formação da juventude carioca que a Câmara criou no ano passado a lei que institui o sistema de esporte comunitário nas escolas. Ela permite que as quadras e ginásios escolares possam ser usados nos finais de semana. Uma lei recém-aprovada garantiu que alunos da rede municipal recebam aulas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, como atividade extracurricular. Conscientização também é a missão da Câmara Juvenil, um espaço onde jovens vivem a experiência do legislativo. E não para por aí. Os estudantes das escolas municipais já estão tendo aulas sobre robótica. A Câmara também promulgou o projeto que institui o Portal Carioca Jovem Aprendiz. Valorização da cultura? Agora o hip hop será atividade nas escolas. Câmara do Rio, o futuro da cidade começa aqui. Antes de passar para as perguntas, queria informar que nós temos algumas pessoas com os papeizinhos na mão para vocês participarem também mandando as perguntas de vocês. Vai ser super legal vocês mandarem as suas demandas, fazendo a pergunta aqui para a mesa. Vai ser super bacana. E lá atrás, também nas mesinhas, nós temos servidores da Câmara Municipal também para atender a demanda de vocês. Quem quiser também pode passar lá depois para conversar, falar o que precisa, uma demanda. Enfim, gente, hoje a gente está aqui para falar da juventude, né? Dentro da comunidade, dentro das favelas. A gente sabe que a energia e o talento dos jovens muitas vezes encontram várias barreiras,
que tem a ver com o impedimento mesmo ao acesso à educação, ao acesso ao empreendedorismo, à cidadania plena. Então, a nossa ideia hoje é trazer um pouco desse debate e também propor soluções. Então, para começar, eu tenho uma pergunta geral que eu gostaria de ouvir um pouquinho a opinião de cada um de vocês, que é sobre como vocês enxergam a relação entre a juventude e a esperança num contexto social tão desigual e, ao mesmo tempo, tão criativo como os das favelas. Então, Renan, acho que vamos começar por você. Você comenta um pouquinho e depois a gente vai passando para a opinião do restante da mesa. Bom dia, pessoal. Sou Renan Leta, sou da comunidade Mata Machado, aqui no Alto Boa Vista. Sou fundador do Instituto Casa Favela, né, instituição que existe desde 2021 lá na comunidade. E falar sobre juventude para a gente é o nosso foco, né? A gente trabalha com jovens desde 2021, quando Salvino ainda era secretário de juventude. Né? E a gente trata a juventude justamente nesse papel, né, de dar o acesso, dar a oportunidade, né, para que a juventude da favela desfrute novos mundos. Né? A gente sabe muitas vezes que, por causa da desigualdade, a gente tem muitas barreiras, né, que precisam ser vencidas, a violência, a falta de recurso, a falta de acesso a uma educação de qualidade, né, de profissionalização, né, sempre para romper a barreira de ser um jovem e virar um adulto, né, com uma profissão, né, muitas vezes é muito difícil, né, e o papel que a Casa Favela cumpre é justamente esse, né, fornecer o máximo de estrutura, o máximo de acesso, né, seja na área da tecnologia, sustentabilidade, é direito da criança, do adolescente, né, ter acesso ao lazer, um lazer de qualidade, né? Então, a gente sabe que isso tudo é muito importante para a formação dessa juventude, para que sejam adultos bons adultos, né? Com uma profissão, com um caminho profissional, lidando com as frustrações que a vida vai ter e driblando essa barreira da desigualdade social, né? Porque essa barreira é driblada quando o jovem, né, ele tem uma capacitação, quando ele entra no mercado de trabalho, né, quando ele consegue transformar a vida da família dele por causa de uma inovação tecnológica que ele conseguiu descobrir através de um curso, ou quando ele consegue, através do esporte, vencer, se tornar um atleta profissional e mudar a vida da família, né? Então, e isso só acontece dentro das favelas a partir de um incentivo, né? A partir de fomento a essas oportunidades, de fomento a esses acessos que muitas vezes a favela é inibida, né? Que muitas vezes não chega, e acho que hoje o nosso papel, né, é muito esse, de fornecer esses acessos. Muito obrigada. Salvino, queria que você se apresentasse um pouco e depois falasse um pouco sobre como você enxerga essa relação. Bom, legal, bom dia a todas e todas. Começar agradecendo essa oportunidade. Nosso presidente da casa, Carlos Caiado, tem feito um esforço muito grande de fortalecer a presença da Câmara de Vereadores nos territórios, e eu fico muito feliz de participar desse tipo de evento. Aliás, um golaço de toda a equipe de Jornal Extra. Parabéns a cada um de vocês que está aqui presente hoje. Agradecer ao nosso público. A gente sabe que segunda-feira de manhã, ainda mais num feriado do comércio, que é um dos poucos feriados, né, que não funciona o comércio, a galera está aqui, não é fácil. Então, obrigado a cada um de vocês. Reclamar um pouco do frio. Esse frio também não ajuda a gente a lotar o evento, não é isso? Ligar o ar-condicionado aqui, está frozen. Mas, e aí, começando a me apresentar aqui, né? Fico muito feliz mesmo, porque eu sou um jovem da Cidade de Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Salvino Oliveira, tenho 27 anos, sou nascido e criado na Cidade de Deus. Eu que cresci numa família muito, muito pobre. A Zorba, cadê a Zorba? Está aqui, era minha vizinha, acompanhou muito da minha trajetória de vida. Eu tive a minha vida transformada pela educação, fui aluno do Colégio Pedro II. Depois, aos 15 anos de idade, e eu acho que o Pedro II é uma dessas grandes oportunidades que, sem dúvida nenhuma, a gente vai tratar aqui ao longo do debate. Eu entendi o privilégio que eu tinha de estudar no Colégio Pedro II e criei meu primeiro projeto social aqui na Cidade de Deus, que era um reforço escolar para as crianças. Depois disso eu passei para a faculdade, eu fiz gestão pública na UFRJ, e aquele reforço escolar se transformou em um pré-vestibular comunitário, que acontecia aqui do ladinho, numa igreja que tem a menos de 100 metros daqui. Esse pré-vestibular deu muito certo, se tornou uma rede de pré-vestibulares, mais de 20 unidades em toda a região metropolitana do estado do Rio, e tudo 100% gratuito. E eu acredito que esse trabalho com o social que eu desenvolvo já há 12 anos,
tenha me trazido até onde nós estamos hoje, né? Porque depois eu conheci o prefeito Eduardo Paes, que acreditou em mim, acreditou nos meus projetos e me chamou para ser secretário de Juventude, o primeiro secretário de Juventude da história do Rio de Janeiro e o mais jovem a ocupar o alto escalão do Poder Executivo, com 22 anos. Ao longo desses 4 anos como secretário de Juventude, nós mudamos a vida de mais de 200 mil jovens, com jovem aprendiz, oportunidade de emprego, qualificação profissional e várias outras demandas e anseios que são inerentes à nossa juventude. Esse trabalho como secretário me caçou para ser candidato a vereador. Eu fui, na minha primeira eleição, eleito com quase 30 mil votos, 27 mil e uns quebrados, a maior parte deles vindo aqui da Cidade de Deus e da região de Jacarepaguá, o que me dá um orgulho muito grande de ver que as pessoas do lugar onde eu nasci depositaram a confiança delas em mim, de alguma maneira na expectativa de verem sua vida melhorada, e isso para mim é uma felicidade muito grande. E aí, quando se trata especificamente de falar, né, respondendo a pergunta, de juventude, eu queria começar até citando o Ariano Suassuna, né, de que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, eu prefiro ser um realista esperançoso. E por quê? Porque o papel do realista esperançoso é olhar para trás e entender tudo que nós conseguimos avançar e olhar para frente e enxergar todos os desafios que nós ainda temos. Porque esse conceito de juventude, ele é um conceito muito recente. É um conceito construído ali em meados dos anos 80, anos 90, em que começaram a entender esse momento de transição entre a infância e a vida adulta como uma fase da vida que deveria ser chamada de juventude. Antes disso, nós tínhamos desafios enormes. Crianças trabalhando dentro de fábricas sem nenhum direito, essa transição da infância para a vida adulta direta, com muitas responsabilidades, sem uma etapa de amadurecimento, sem uma etapa de transformação nesse cidadão. Então, é claro que a gente olha para trás e enxerga tudo que já foi conquistado, não só propriamente para o jovem, de uma maneira mais ampla, né, mas especificamente também para o jovem de favela, que aos pouquinhos foi conquistando muitos direitos. O ProUni, o ReUni, a universalização do ensino, o avanço da rede de educação municipal e várias outras conquistas que aconteceram ao longo do tempo, são importantes de serem registradas como avanços no conceito para esse público, né? Enquanto Brasil, enquanto Rio de Janeiro e enquanto humanidade. Nós avançamos muito, mas ainda assim há muito que se avançar, e principalmente para esses jovens desse território chamado favela, né? Que já foi conceituado de muitas maneiras ao longo, né? Conjunto subnormal, territórios instáveis, favela, comunidade, enfim. Mas esse jovem ele tem um recorte muito específico que precisa ser olhado com atenção na construção de políticas públicas e de leis na nossa cidade. Se a gente pega, por exemplo, vamos conceituar, reza a lenda que o Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta. Mas se você pega os recortes dos indicadores de violência, por exemplo, primeiro, isso é uma mentira. Entre as capitais do Brasil, o Rio de Janeiro não figura entre as capitais mais violentas do Brasil e nem entre as cidades. Mas se a gente pega... Está muito longo? Eu vou encurtar. Eu já vi que eu vou encurtar, desculpa. Mas se a gente pega, por exemplo, vamos pegar o dado concreto. Homicídio. O recorte de homicídio na cidade do Rio de Janeiro. Você vai olhar onde acontece esse homicídio na cidade do Rio de Janeiro, é dentro das comunidades. E é perpetrado no corpo desse ser humano, entendido enquanto jovem, na maioria absoluta das vezes. Então, claro que a gente olha para trás, entendendo tudo que foi conquistado, mas é óbvio que a gente precisa fazer um diagnóstico preciso da nossa realidade para construir soluções práticas. Porque tem isso também. Nosso país, ele é especialista em diagnosticar mal e, consequentemente, medicar mal os problemas da nossa sociedade. Então, a gente olha para esse quadro. Existe uma violência que causa a morte dos nossos jovens. Então, vamos dar arma para todo mundo, vamos matar. E não é bem assim. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse espaço vai ser muito enriquecedor nesse sentido. Esgotei todos os caracteres. Foi. Vereadora Helena, agora com você. Queria que você se apresentasse um pouco e falasse sobre como enxerga essa relação da juventude e esperança num ambiente desigual como é hoje as nossas favelas. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui hoje. Eu, primeiramente, quero agradecer a Deus essa oportunidade. Agradecer aqui ao presidente da Câmara, Carlos Caiado. Esse projeto é maravilhoso. A gente está aqui ouvindo diretamente a necessidade. Eu tenho para mim que hoje a gente só consegue executar se a gente ouvir.
Eu acho que a gente primeiro tem que ouvir para depois fazer. Porque eu posso estar aqui pensando num projeto e não ser a necessidade do local, não ser o projeto voltado para os jovens. Então, antes da gente executar um projeto de lei, a gente tem que saber exatamente aquilo, para a gente estar fazendo políticas públicas direcionadas, assertivas e eficazes. E não viver de promessa. O jovem aqui hoje, é muito fácil a gente chegar, agora ficou melhor. É muito fácil a gente chegar, falar e não fazer, não botar em prática. O que eles querem, eles têm sede de que as coisas aconteçam, até porque o jovem, a gente já tem, eu já fui jovem, né, gente? A gente quer tudo para ontem. Se eu vou me inscrever ali no emprego, eu já estou achando que amanhã eu vou começar. Aí tem aquela, você passa por uma triagem, quando você fala para o jovem, olha, você daqui a uma semana você vai voltar. Gente, não fala isso para jovem. Jovem, semana que vem você começa, é isso que a gente quer. E a gente quer fazer projetos realmente que aconteçam na velocidade do jovem. Eu estava conversando aqui agora com a Roberta. O jovem, ele sonha, né? Fui jovem, a gente sonha, né, Salvino? A gente sonha muito. E hoje a gente sabe que o primeiro emprego é muito difícil. Eu tenho trabalhado muito. Meu pai hoje é presidente do Instituto Vieira. Hoje o Instituto Vieira ele se encontra somente em São João. Em breve ele vai estar vindo aqui para o Rio. E de lá a gente vê muitos jovens se formando, porque o mais difícil hoje é você se profissionalizar. O mais difícil hoje é você sair com uma condição de trabalho. E lá, graças a Deus, a gente está conseguindo direcionar. Mas são profissionais que estão sendo capacitados, direcionados e capazes. E eu fico muito feliz quando eu escuto, Helena, eu estou pagando a faculdade da minha filha. Gente, isso é muito gratificante. Jovem pagando, uma jovem mãe que está pagando, minha filha hoje já vai ter condições daquilo que eu não tive. Porque quando a gente sai, eu sou nascida e criada na Pavuna, hoje Chapadão. E nós trabalhamos lá diretamente voltados para a gente estar acertando para aqueles jovens, estar transformando vida, ocupando jovens. Com esporte, nós temos aqui o coordenador aqui, Vinícius, que já foi coordenador da Casa da Juventude, hoje ele está coordenador da Nave do Conhecimento. Eu vejo que trabalho lindo. Você está lá botando o jovem na nave e dali eles estão se especializando para ir para o mercado de trabalho. O Vinícius, eu estava falando aqui agora há pouco também, o Vinícius ele faz com amor. Ele sai lá, ele vai lá e busca o jovem, bota dentro da casa, e ali não só, porque além dele ouvir, ele está abraçando, ele está acolhendo, ele está dando apoio para que aquele jovem veja ali uma esperança, que ele tem condições. Vinícius é de lá, eu sou de lá, como o Salvino também é daqui. E é isso que a gente quer levar para o povo. Você é capaz, o jovem é capaz. É difícil? Fui jovem, eu sei que é difícil. Mas eu foquei, eu tinha uma meta na época, eu virei para o meu pai e falei, pai, eu quero trabalhar em banco. Meu pai, vai para trabalhar em banco, você tem que correr atrás de trabalhar em banco. E eu era doida para trabalhar em banco. Gente, enquanto eu não entrei no banco, fui um pouco ousada, que eu entrava nos bancos, batia a porta, com quem que eu tenho que falar? Quero trabalhar aqui. Com 16 anos, eu fui estagiária da Caixa Econômica na Pavuna, que era o bairro onde eu morava. Bom, estudava no colégio público, cheguei na Caixa Econômica, eu sei que aqui tem um contrato com o CIE, eu quero trabalhar aqui. Eles ficaram tudo me olhando. Aí eles, mas como você quer trabalhar aqui? Você tem que ir no CCE. Tem no CIE. Não, primeiro eu venho aqui e depois eu vou lá. Tem vaga aqui de estágio? Eles ficaram tão doidos com a minha pergunta que eles, vai lá, eles vão te informar. Eu cheguei no CIE e falei, olha só, na Pavuna tem uma vaga de estágio que eu estou sabendo, eu quero essa vaga para mim. E eu, 1,5 m, né, gente? Olha aqui, a pessoa. 1,5 m, porque eu não cresci mesmo mais. Cheguei assim, eu quero essa vaga. O colégio público que eu estudava não era na Pavuna mais, já era São João, é divisa com a Pavuna. Eu estudava no Colégio Estadual Professor Murilo Braga. E eu queria muito fazer aquele estágio, porque eu gostava do banco. Enfim, cheguei no CIE, fiz tudo, passei em datilografia, eu tinha feito curso que na época não era computador, era datilografia. Quem é da época sabe, A, S, D, F, G, babá. Fiz aquilo relâmpago. Aí eles falaram, ela tem condições, mas a Caixa tem vaga. Vou eu para a Caixa Econômica de novo. Fiquei lá no dia seguinte de novo. Eles falaram que vai ter uma vaga aqui. Mas eu já tinha escutado falar que eles estavam realmente contratando estagiários. Gente, fui parar na Caixa Econômica, tá? Que era o meu sonho, trabalhar em banco. Saí da Caixa Econômica da Pavuna com muitas amizades, que uma coisa que jovem tem que aprender também, né? Hoje nós temos a internet, que está influenciando, a gente tem influência para o bem e para o mal.
A gente tem que ter calma, não adianta, nós somos muito ansiosos, mas tem que ter calma. Cheguei na Caixa Econômica, dei o meu melhor, fui uma boa estagiária, acabou meu contrato porque eu acabei o 2º grau. Só que o meu colégio entrou em greve, né, de tudo que é ruim, do limão, vamos fazer uma caipivódica, não é só limonada, caipivódica não por causa do metanol, vamos tirar a caipivódica. Bom, acabou meu contrato, aí todo mundo chorando, gerente chorando, coordenadora chorando, os clientes pedindo para eu ficar, eu falei só com concurso, não tinha concurso aquele ano. Meu colégio entrou em greve, então ele esticou. Nós vamos ter, já tinha passado também na escola, mas ia ter reposição de aulas. Eu vou fazer as aulas então vai esticar meu contrato. Consegui esticar meu contrato por mais 4 meses, eram poucos meses, mas assim, se desligar daquilo ali que foi tão bom para a minha evolução, eu com 16 anos, vocês não sabem a bagagem que eu carreguei dali. Então, eu falo para os jovens, tudo é possível. Eu saí ali do Chapadão, eu fui atrás daquilo que eu idealizei, se era o melhor ou não, era aquilo que eu queria para mim, eu queria muito ser bancária. Resumindo, saí dali, acabou, lá vou eu trabalhar no escritório aí, para não ficar parada. Eu não podia mais ficar parada, você já entendeu o que você precisa, né? Minha família é uma família simples, meu pai trabalhava, minha mãe ajudava meu pai em casa, fazendo salgadinhos, mas uma família simples que tentava direcionar os filhos, nós somos 4, e meu pai com muita sabedoria. E eu acho também que tem uma coisa muito importante para o jovem, independente de religião. Procura um apoio. Eu acho que a vida espiritual, independente de qual seja, sendo por bem, você tem um apoio. Você tem ali alguém para te ouvir. Você tem alguém para estar ali intercedendo por você. Eu estou falando independente de religião mesmo, gente. Tudo que é bom, nosso Deus é um só. Então, assim, vocês não sabem como a força espiritual ajuda também. E eu tive muito isso na minha vida. Pais que a vida toda estiveram intercedendo por mim, me ajudando. E eu saí para finalizar. Continuou meu sonho de bancária. Aí lá vou eu agora para uma vida adulta, que é muito difícil. A vida adulta é difícil. E você enxergar que você tem uma responsabilidade, que agora você chegou aos 18 anos. 16, fiz 2 anos de chá, 18 chegou para mim. E o boleto chega também. E aquela coisa de querer também estar ajudando em casa, somando na renda. Isso é uma coisa que eu tinha muito na minha vida. Aí eu falei assim, não, eu vou continuar. Fui trabalhar no escritório, voltando para Pavuna, chegava no ônibus lotado, aquela coisa toda. Eu vou conseguir um banco. Fui para o Pará de novo, um pouco diferente, que você já cresceu um pouco. Fui em um banco e falei assim, como que eu faço para me inscrever aqui? Você tem que ter uma carta de indicação de um cliente. Cliente de banco, lá fui eu procurar, pedir ajuda aos universitários, preciso que alguém desse banco me indique. Consegui uma carta, passei por uma seleção que durou, para jovem é muito difícil, que eu passei de uma seleção durante 3 meses, onde você passa pela prova escrita, onde você passa depois pela prática e você passa pela psicológica que encerrou. Passei a primeira, fiquei feliz, passei pela segunda também e vim a terceira, que era a psicológica. E eu lembro até hoje que eu entrei e falaram assim para mim, olha, quando você entrar ali, primeira coisa, não se preocupa que a porta não vai fechar, deixa eu te dar uma ajuda. Já foi uma ajuda, porque eu ia falar, fecha essa porta, que a gente fica nervosa. Entrei, gente, leve, tranquila, falei, Deus, o que for da tua vontade vai ser, se tiver que ser meu, vai ser. E eu consegui entrar no banco. Agora é banco oficial, agora eu estava trabalhando no banco, eu, funcionária, passei numa prova, aquilo que todos achavam muito difícil, meus pais sempre me apoiaram, mas eles falaram, olha, não se frustre, não se desanime, se você não conseguir entrar nesse banco, porque é a tua primeira vez. E assim, várias portas vão se fechar e várias outras vão abrir. Eu consegui. Depois outras coisas vieram, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Não desanime quando uma porta fechar. Jovem, é difícil, mas vocês vão conseguir. Vocês têm uma energia que só vocês têm. Vocês têm uma criatividade, vocês têm um potencial gigante. Agora, tem que ter sabedoria, tem que ter equilíbrio. Se junte a grupos de apoio que vai te levar em algum lugar. Se junte a amizades que façam vocês evoluir, porque isso é muito importante. Você está conversando com pessoas que te levem a algum lugar. A amizade também influencia muito. E bola para frente que vocês é capaz. Então, eu torço muito por vocês. Hoje estou presidente da comissão de mulher na Câmara. Estou lidando com muitas jovens, né, muitas jovens meninas, e é um trabalho desafiador, porque ser jovem é um desafio, ser jovem numa comunidade é um desafio, mas vocês são capazes disso. E nós estamos lá na Câmara, não só eu como Salvino, como todos nós vereadores, estamos lá à disposição para ouvir também, para a gente estar fazendo projetos de lei direcionados, assertivos, eficazes, que funcionam na região de vocês. Conte com a gente. Obrigada, vereadora.
Agora, passando a palavra para o Marcelo. Marcelo, queria que você falasse um pouco do projeto Favela Mundo, se apresentasse, né? E falasse um pouco dessa relação da esperança com a juventude dentro desse ambiente desigual. Bom, primeiro, bom dia, gente. Não falo tanto, tá? Vocês vão ver que daqui a pouco começo a tremer, eu vou começar a gaguejar, sou assim. Bom, sou Marcelo Andriotti, eu sou do Rio Grande do Sul, já moro aqui há 26 anos. E bacana começar falando de esperança, porque eu sempre fui a criança e o jovem que sonhou muito, que tinha sempre muita esperança no dia de amanhã. E o meu maior sonho era morar no Rio de Janeiro. Quando eu vim para cá com 20 anos, aquela cidade que eu via na TV, que era maravilhosa, que era incrível, que tinha tudo no meu imaginário, né, quando eu assistia a televisão, ela tinha alguns probleminhas. Ela tinha algumas questões, mas ela ainda continuava sendo maravilhosa. Ela ainda continuava sendo o local que eu escolhi para viver, e é até hoje o local que eu escolhi para viver. E aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para tentar ajudar essa cidade, para tentar fazer com que essa cidade maravilhosa realmente fosse maravilhosa. E eu sou formado em teatro, sou formado em turismo também, e comecei a pensar o que eu posso fazer para mudar um pouquinho a realidade dessa cidade. E o que eu sabia fazer era trabalhar como professor, era dar aula de teatro, e comecei a dar aula de teatro em algumas comunidades. Surgiu primeiro um projeto chamado Favela Mundo, que deu super certo no primeiro ano, foi reconhecido pelo governo de Cuba. A gente foi convidado para comemorar em Cuba, num evento pedagógico, os 50 anos da erradicação do analfabetismo em Cuba, e de lá para cá o projeto só cresceu, e aí surgiu a ONG Favela Mundo, que leva o mesmo nome do projeto Favela Mundo. Num primeiro momento a gente começou a trabalhar a parte artística, o teatro, a música e a dança com teatro, com crianças e jovens dentro das comunidades do Rio. E aí a gente começa a ver outros desejos, né? As mães que levavam as crianças para a aula de teatro, música e dança ficaram encantadas e queriam dançar também, queriam fazer teatro também. Num primeiro momento a gente trouxe teatro, música e dança para dentro do Favela Mundo, mas aí teve aquela sacada, a mãe ela está com tempo disponível, o irmão, a irmã mais jovem, ela está com tempo disponível. Por que ao invés de eu ensinar a dançar, ou ensinar a fazer teatro, ou ensinar a tocar algum instrumento, eu não capacito profissionalmente essas pessoas? E a gente começou a fazer pesquisas dentro das comunidades por onde a gente passava, porque o Favela Mundo ele tem uma característica de ser itinerante, a gente passa um ano em cada comunidade. Na Cidade de Deus a gente já está há 10, mas ao mesmo tempo que a gente está aqui, a gente está em diversas outras comunidades. Hoje a gente está aqui na Rua Moisés, aqui do ladinho, no EDI Senhora Persiliana. Infelizmente não tem mais vaga, mas ano que vem vai abrir mais vagas. Vai ser em outro local, não posso dizer por enquanto, mas é bem pertinho daqui. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, favela.mundo, porque as vagas elas esgotam muito rápido. E a gente começou a pesquisar, né, com essas pessoas o que elas gostariam de fazer. E surgiu o primeiro projeto de capacitação profissional dentro do Favela Mundo, que é um projeto voltado à mão de obra no mercado da estética e do carnaval, com aula de cabelo, de unha, de maquiagem artística, de maquiagem social, de tranças, de fantasias e adereços. Então hoje a gente tem jovens capacitados, trabalhando em praticamente todas as escolas de samba do Rio de Janeiro, muitas mães, muitos adultos que criaram, que montaram o seu próprio salão de beleza. E como professor, voltando a falar de esperança, e só para finalizar, o que me deixou muito chocado, assim, na primeira vez que eu entrei numa sala de aula, eu comecei dando aula para os pequenininhos, foi perguntar, porque eu me lembrei, né, da criança Marcelo Andriotti, eu sempre adorei estudar. Eu me realizava dentro de uma escola. E a primeira coisa que eu perguntei, morrendo de medo, para uma turma de crianças de 7, 8 anos, eu falei assim, o que vocês querem? Eu fui perguntando o que eles queriam para eu saber. Gente, como é que eu vou guiar a minha aula para essas 35 crianças? E eles não sabiam me responder. Eu disse, o que você quer ser quando crescer? Aquela pergunta básica que todo adulto faz para uma criança. E as crianças, eu comecei a ver que elas já não sonhavam mais. Elas já não tinham mais desejo. E aí é que começa a dificuldade, né? Como é que a gente pensa num jovem, pensa no futuro de uma criança, se essa própria criança já não tem mais a capacidade de sonhar? Se esse próprio jovem já não se enxerga daqui a alguns anos.
Então, assim, o principal trabalho do Favela Mundo, quando a gente trabalha com jovens e crianças, é mostrar o potencial que essa criança tem, que esse jovem tem, mas principalmente a importância do sonho, a importância do desejo. A gente não quer formar um grande ator, uma grande dançarina, um grande musicista, a gente quer mostrar que essa criança, que esse jovem, ela tem capacidade de realizar, mas para realizar ela precisa primeiro pensar, ela precisa primeiro imaginar, ela precisa primeiro sonhar no que ela pode ser. Então a gente usa o teatro, a música e a dança para desenvolver primeiramente isso. E depois a gente trabalha o jovem e o adulto na capacitação profissional, que é um passo depois. Por isso que eu acho que é muito importante a gente começar falando sobre esperança. Porque a esperança, o sonho, é o princípio de tudo. Muito obrigada. Lembrando que a gente também está esperando as perguntas da plateia, então temos pessoas com fichinhas para vocês mandarem. E aqui a gente já comentou até sobre a necessidade de ouvir os moradores, né, para fazer projetos. E a gente tem aqui também acontecendo hoje uma pesquisa inédita do Extra Favelas, que é sobre os desafios e demanda dos moradores das favelas do Rio. Então também tem gente colhendo respostas, é super importante que vocês participem. E essa pesquisa também está disponível no site do Jornal Extra, então é muito legal que vocês participem, porque a gente quer ouvir vocês sobre a demanda de vocês como moradores desses territórios. Voltando às perguntas, vereador Salvino, queria te ouvir sobre como que você acha que a representatividade de jovens oriundos das favelas em casas de poder, como é o caso da Câmara, pode influenciar as escolhas de políticas públicas para a juventude e de que forma você pretende incentivar outros jovens a seguirem nesse caminho de protagonismo? Legal, pergunta difícil, hein? Bom, primeiro, esqueci de falar aqui, agradecer a todos vocês que estão aqui também, minha amiga Helena, pessoal do Favela Mundo, super parceiro de muito tempo, Renan, então nem se fala, né, Renan? Já 6 anos, 7 anos de parceria, mas respondendo a pergunta, né? A gente só sonha com aquilo que a gente conhece. É impossível você sonhar com algo que você não conheça. Então, quando você se sente representado, quando você vê do outro lado da mesa alguém que parece com você, alguém que vem do lugar de onde você vem, é claro que isso facilita muito, porque os nossos jovens passam a enxergar um outro lugar, uma outra possibilidade, e passam a ter esperança de uma mudança. Eu fico super emocionado, por exemplo, quando eu estou andando pela Cidade de Deus e uma criança me para e fala, olha, eu quero ser igual a você, o tio Salvino, que legal, porque isso mostra que a gente está no caminho certo. É isso, as crianças, elas, a partir desse olhar, né, de falar, caramba, alguém igual a mim chegou a esse lugar, então é possível chegar lá também, e é isso que a gente quer, porque a minha vida foi muito desafiadora, claro, sem dúvida nenhuma, é uma história de superação muito bonita, mas ela não pode ser a regra. Não, as crianças, os jovens de favelas e periferias, eles não podem, a gente não pode aceitar que eles precisem passar por tudo isso para chegar a um lugar de sucesso. Quando a gente olha na Olimpíada, aqueles relatos dos nossos atletas, muitos deles passaram fome, pensaram em desistir de tudo e conseguiram. Isso, é claro que é muito bonito de se enxergar, mas a gente não pode naturalizar esse tipo de coisa. Então, a gente precisa trabalhar para gerar oportunidade para esses jovens, para que eles possam se enxergar em qualquer espaço, porque talento, acho que todo mundo aqui que me conhece já me ouviu falar sobre isso, talento a gente tem em todo lugar. Cada cantinho do Rio de Janeiro, cada cantinho do planeta Terra tem uma criança, um jovem extremamente talentoso, esperando uma oportunidade para se desenvolver. E esse é o trabalho que a gente tem que fazer, é o trabalho que eu tenho tentado fazer enquanto vereador. E na Câmara de Vereadores, nós caminhamos também nesse sentido, carregando essa bandeira, né? Criamos lá a indicação legislativa para garantir a Bolsa Atleta Municipal, para que esses jovens possam continuar essa trajetória, não precisem desistir da sua vida esportiva, né? Muitos deles fazendo vaquinha para poder lutar fora do Brasil, fora do Rio de Janeiro, para uma competição. Nós criamos lá o Laboratório Cívico de Participação para que jovens possam participar e debater políticas públicas. Enquanto secretário de Juventude, outrora, né, nós criamos o Conselho Municipal de Juventude, o Pacto pela Juventude, que acontece dentro de 60 favelas do Rio de Janeiro, que é um espaço de formação de jovens lideranças da cidade do Rio de Janeiro. Está aqui a Ellen, levanta a mãozinha aí, Ellen. Ellen, que muito me orgulha,
Ela, em 2017, foi minha aluna no pré-vestibular aqui na Cidade de Deus. Hoje está trabalhando na Secretaria de Juventude, coordenando o Espaço da Juventude, que é um espaço de formação para o mercado 4 e 5.0, com cursos de tecnologia, né? Drone, robótica, impressora 3D, as profissões ligadas ao mercado do século XXI. E com isso a gente vai mostrando para esses jovens que a gente quer construir com eles e para eles, que eles são os atores principais. Então, nós queremos ouvi-los, que eles participem ativamente para pensar soluções em conjunto. Não à toa, saiu, deve ter agora 2 meses, né, uma matéria no Bom Dia Rio, no RJTV, enfim, um desses, acho que nem é legal falar o nome, né, foi mal. Mas saiu uma matéria no jornal há pouco tempo mostrando que o desemprego entre jovens nos últimos 4 anos na cidade do Rio de Janeiro caiu quase 20 pontos percentuais. Isso é extremamente significativo porque mostra que esses jovens voltaram a acreditar. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, isso é mais importante ainda, porque vejam, nós vivemos o nosso bônus demográfico. É a maior população jovem da história dessa cidade, da história do nosso país, e que já está saindo da faixa da juventude, né? Que a juventude é entendida entre 14 e 29 anos. Nosso bônus demográfico já está aí entre 25 e 30 anos. Se nós não formos capazes de dar uma resposta, de devolver o direito de sonhar, de dar perspectiva para esses jovens, nós estamos falando de um problema de geração de renda, que vira um problema de segurança pública, que vira um problema de assistência social, que no limite vira um problema de desenvolvimento do Estado. Quem vai querer abrir uma empresa onde não tem uma mão de obra qualificada, onde não tem segurança pública, onde as pessoas não estão qualificadas? Então, devolver o direito desses jovens de sonhar, construir políticas públicas centralizando a juventude, especialmente a juventude que mais precisa de políticas públicas, não é só garantir o futuro desses jovens, é garantir o futuro da cidade do Rio de Janeiro. Gente, fala, né, Stephen Zweig dizia, né, que o Brasil é o país do futuro, mas nós só vamos deixar de ser esse eterno há de acontecer para se tornar esse futuro que é tão sonhado, quando a gente começar de fato a inserir essas pessoas em políticas públicas. Nós estávamos falando aqui no início do programa, do vídeo, né? São mais de 1 milhão de cariocas que estão morando dentro desses territórios chamados favela. Se a gente quer falar de um desenvolvimento econômico da cidade, do país, a gente precisa inserir essas pessoas na economia formal, precisa gerar oportunidade, que aí sim a cidade vai se desenvolver. Olha o potencial que a gente perde quando esses jovens se perdem, que a gente perde quando um sonho é morto, seja por qualquer motivo que seja. Então, é mais do que urgente dar uma resposta dentro das comunidades, é mais que a gente dar uma resposta para esses jovens, para que eles tenham o direito de sonhar, de transformar as suas realidades e, junto com isso, transformar a realidade da nossa cidade. Muito obrigada. Renan, pegando um gancho até do que o Salvino acabou de falar, né? A juventude muitas vezes apresenta soluções, acho que na Casa Favela convive muito com isso, inovação social, estudo conectado, mas na sua visão, o que falta para que as soluções criadas por jovens sejam reconhecidas e apoiadas? E mude um pouco essa realidade de que eles se sintam silenciados? Muitas vezes falta o investimento, né? A barreira social, financeira é muito grande ainda, né? A gente vive lá um cenário onde os jovens têm muito... Marcelo falou sobre o sonhar, né, de jovens que não têm sonho e tal. Lá a gente tem, recentemente até fez no mês da juventude, né, que foi recente, fez isso, com o que eles sonham, né? E ficou uma parede cheia de post-it, de papel, com vários sonhos, e eles têm soluções para 1 milhão de problemas que eles enfrentam, né? Só que muitas vezes, para colocar isso em prática, a barreira, muitas vezes essa barreira financeira mesmo, né? A barreira de investimento. A gente tem hoje também um problema quando se fala de mercado de trabalho, né? Um ponto que o Salvino trouxe. Muitos jovens têm uma mente, né, focada como se o mundo fosse somente a internet, né? Se não for aquele trabalho ali voltado para a internet, se não for, né, a gente tem aí um grande boom também, né, de influenciadores digitais, de pessoas que trabalham na internet, e romper isso é muito difícil porque, como foi falado, né, de que forma esse jovem vai chegar no mercado de trabalho, que profissão que ele vai querer seguir, né? De que forma inovadora, né, você vai mostrar para ele de que, não, você não vai trabalhar aqui com a internet, isso daqui, né, é um público muito 0,1%, né, que vive disso.
mas o que você vai dar de opção, né? O que você vai dar uma contrapartida, né? Como esse jovem vai lidar com essa frustração de não ser, sei lá, não vai conseguir ser um jogador de futebol, não vai conseguir ser um influenciador digital, de que forma ele vai driblar essa frustração e vai olhar que ele pode ser, por exemplo, vereador, que ele pode abrir uma empresa, que ele pode trabalhar com diversos outros setores do mercado de trabalho, né? Só que muitas vezes, quando a gente tem esse incentivo, né, para o jovem, onde ele possa sonhar, onde ele possa almejar novos lugares, o que falta é essa barreira do investimento. Né, o jovem, a favela como um todo, né, desde o microempresário ali na favela, aos grandes empresários que saem da favela, romper essa barreira de chegar ao investimento, de deixar de ser uma vendinha que lida ali com o público ali da rua, para se tornar um estabelecimento maior, para conseguir crédito para crescer esse empreendimento, ou um jovem que lança algo no contexto tecnológico, né, e consiga fazer isso ser maior, né, ou um pré-vestibular que se torne algo maior. Chegar ao investimento na favela é muito difícil, né? Então a gente vê muita solução, a gente vê muita inovação, né? Muitas ideias surgindo, só que tirar isso do papel é muito difícil por causa dessa falta de investimento, por causa dessa falta de acesso a quem de fato pode fazer isso chegar num outro estágio, né? E aí esse outro estágio é onde cresce na favela e cresce também para fora da favela. Perfeito, muito obrigada. Obrigada. Marcelo, olhando para a sua experiência de trabalhos em diversas comunidades e projetos, quais fatores que você considera essenciais para que um programa de juventude tenha continuidade e impacto real? E também queria saber como que a gente pode lidar com rotatividade ou evasão que marcam muitas vezes essas iniciativas sociais. Pois é, gente, eu acho que essas são algumas das questões chaves, né, de projetos sociais e de trabalho com o jovem, né? Como o Renan falou, ideia a gente sabe que todo mundo tem, né? Mas como realizar essas ideias, que às vezes é o ponto-chave, né? O nosso trabalho na capacitação profissional de jovens, né, e jovens adultos sempre é muito voltado para o mercado de trabalho, o que o mercado de trabalho precisa, né? Além das oficinas, né, técnicas que a gente sempre desenvolve ciclos de palestras para que esse jovem, para que esse novo profissional saiba como abrir uma microempresa, quais são os direitos, quais são os deveres, né, de um jovem que quer realmente se profissionalizar, como ele vai se apresentar para o mercado de trabalho, como ele vai, o que o mercado de trabalho normalmente espera de um novo profissional, como usar as redes sociais, que agora estão super em alta, né? É uma mega ferramenta que a gente tem em mãos. Como usar essa rede social para potencializar o seu próprio trabalho, como transformar uma rede social num serviço. Então, fazer com que oficinas de capacitação profissional cheguem cada vez mais dentro das comunidades, eu acho que é fundamental para o desenvolvimento da nossa juventude. E é claro, né, a gente sempre pensa, né, quando eu falo em sonhar, né, na dificuldade de sonhar, é porque a gente está vivendo num momento em que realizar às vezes é muito mais importante do que sonhar, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro. Então, às vezes a gente ganha dinheiro com o que aparece, né? A gente pega o primeiro emprego, não é às vezes com o que a gente desejava, mas é com o primeiro emprego que apareceu na nossa vida. Então, às vezes a roda é tão rápida que a gente vai trabalhando e tenta emendar um trabalho no outro para conseguir pagar as contas, que os nossos sonhos vão sendo deixados para trás, né? Então, capacitar esse jovem naquilo que ele gosta, naquilo que ele quer fazer, eu acho que é importante. Então é importante fazer cada vez mais com que iniciativas cheguem dentro das comunidades e fazer com que esse jovem entenda que o potencial que ele tem deve ser aproveitado, fazer esses ciclos de conversas dentro das comunidades, dentro das escolas. O meu olhar vai ser sempre como professor, gente, porque é a minha experiência, né? Então, assim, transformar esse ambiente escolar num ambiente de debate
fazer com que o jovem possa realmente falar dos seus anseios, dos seus desejos, é fundamental, né? Trazer esse tipo de debate para dentro de uma favela é fundamental, porque a gente está trazendo para dentro de casa uma conversa que é de dentro de casa. Então é muito mais fácil a gente se soltar, você fazer pergunta aqui sobre o que você quer, sobre o que você acha, quando a gente está entre os nossos. Então, assim, eu acho que isso é fundamental, é fazer com que a informação chegue no jovem de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais direta. Então, trazer cursos, trazer formações e trazer informação para dentro da comunidade é fundamental, para que o jovem consiga realmente se expressar e mostrar todo o potencial que ele tem, como o Salvino falou, né? O que mais tem dentro de cada um de nós é potencial, que às vezes é esquecido por causa dessa roda que gira, para a gente tentar sobreviver. Mas eu acho que além de sobreviver, a gente precisa viver, né? E fazer o que a gente gosta é o primeiro passo, fazer com que esse jovem entenda que ele pode mais do que sobreviver, né? Que ele pode fazer o que ele se propõe, né? É realmente importante, né? Eu sou um jovem senhor que consegui realizar muitos sonhos, mas a grande maioria dos meus sonhos foram modificados ao longo desses anos, né? Esses 26 anos de Rio de Janeiro me transformaram numa pessoa completamente diferente daquele gaúcho que veio de Porto Alegre, a partir do momento que eu comecei a trabalhar dentro das comunidades. A nossa visão de mundo realmente muda quando se começa a trabalhar com pessoas que têm umas dificuldades muito maiores do que as que eu tive. Apesar de eu não ter tido uma vida fácil, né? Quando eu decidi principalmente morar sozinho, meus pais não tinham condições, então assim, o que eu ganhava nesse meu primeiro emprego era para pagar o meu aluguel e a minha comida, e ponto. Eu não sobrava nada, assim, quando eu falo meus colegas, todo mundo saía, vamos para tal lugar, gente, não posso, porque amanhã eu trabalho. E mentira, era porque eu não tinha condições, né, de sair e pagar nem que fosse um refrigerante. Mas eu fui realizando sonhos e fui crescendo e o trabalho foi mudando os meus sonhos. Eu acho que mas eu nunca deixei de sonhar. Eu acho que os sonhos, eles se modificam, mas eles são a mola propulsora do nosso futuro. Acho que é isso. Muito obrigada. Antes de passar para a vereadora Helena, queria agradecer o diretor Renato Aranha e a diretora adjunta Carolina Menuti por ter cedido o espaço para a gente. Só está acontecendo aqui pela ajuda de vocês, então muito obrigada. Então, vereadora Helena, como presidente da comissão que defende o direito das mulheres na Câmara, você convive diariamente, né, com essas pautas de gênero, trabalho e inclusão. Então, pensando exclusivamente na juventude feminina, queria te ouvir sobre quais são os desafios mais urgentes que a gente precisa enfrentar. Bom, estou vendo aqui agora que o meu presidente chegou, Carlos Caiado. A culpa de eu estar hoje presidente da Comissão da Mulher é dele, eu agradeço muito, né, porque é uma comissão muito importante, é uma comissão que eu amo, agradeço ao presidente Caiado aí por ter sinalizado essa comissão para mim. E nós estamos tocando lá com o apoio dele. O Caiado é uma pessoa que vem ajudando muito e ele dá voz às mulheres. E tendo pessoas, homens principalmente, a gente sabe que para a mulher, eu fui candidata a mulher, é muito diferente de ser candidato homem. Tudo na vida da mulher a gente tem que ser realista, é diferente. Então, a gente lá, eu estou tendo a condição de estar fazendo um trabalho lá, de estar tendo o apoio da Câmara. Eu vou dizer para você que a mulher, ela já tem, a jovem, aquilo que eu já falei muito aqui, a jovem ela tem sonhos, ela tem desejos, ela tem pressa e a gente precisa estar ali direcionando de uma forma que ela conduza e que ela pegue aquilo que ela tem. É que todo mundo, como eu disse aqui, ele tem um talento, ele precisa identificar o talento dele. Ele identificando esse talento, ele vai ser inserido, claro que inserido dentro de uma comunidade onde a gente tenha projetos sociais. Não adianta a gente falar, vou direcionar se aquela área não tem. Por isso que a gente está aqui ouvindo, justamente para a gente estar sabendo o que vai fazer a diferença aqui, o que vai exaltar o jovem, o que vai exaltar aquela pessoa a tomar rumo na vida. Eu vi aqui, falando da Ellen, os olhinhos dela ali brilham.
Quando você trabalha com aquilo que você gosta, não importa o que, gente, não importa. Se você faz com amor, se você se dedica, se você se identifica, gente, você vai longe, você vai voar. A gente vê aqui, eu estou vendo os olhinhos dela brilhar aqui toda hora, você vai voar, Ellen. Porque a gente vê que você tem amor que você faz, você está aqui, você provavelmente vai ser aquela jovem que você escuta, pensa e bota em ação aquilo que volta a seu favor. E todo jovem, quando ele está focado no que ele quer, ele vai longe. E as mulheres vêm procurando muito exatamente com aquilo que eu já falei, a dificuldade do primeiro emprego. E isso é para homem e para mulher. Vem muitas mulheres, por hoje eu estou presidente da comissão, elas sentem uma dificuldade enorme, elas sentem também, elas acham que se a vaga tem 2 homens e tem uma mulher, dois homens, 2 mulheres, vai sair um homem, não é para mulher. Existe um preconceito. Existe uma dificuldade nela. Então, a gente tem que focar em estar direcionando exatamente políticas públicas assertivas para os jovens e para as mulheres também. A gente tem que ter um setorzinho separado para a mulher, porque existe essa dificuldade voltada para a mulher. Eu estou lá na Câmara, à disposição, já tem vários projetos voltados para esse público e já tem vários projetos voltados também para a mulher. Nós temos aí a Casa da Juventude, eu não tenho como não falar, porque a Casa da Juventude está na Pavuna também, faz uma diferença enorme, né, Salvino? Como se forma jovens, é impressionante, como os jovens saem de lá, já prontos para o trabalho, seja na maquiagem, seja na fotografia, tem muitos saindo, querendo ser blogueiros, eu assim, super incentivo, acho isso mal barato, porque eles estão vivendo a atualidade deles, e fazendo aquilo que eles se identificam e ganhando dinheiro, porque o jovem tem necessidade disso, eles querem estar ali comprando, eles querem também estar ajudando. Eu vejo muitos jovens e isso é uma coisa que me chama muita atenção quando eu vejo um jovem: Helena, eu quero ajudar minha mãe, Helena, eu preciso trabalhar, que eu tenho que comprar remédio para minha mãe. Isso acaba comigo, isso mexe comigo. Quando você está inserindo esse jovem com essa mentalidade, com essa ideologia, com essa formação, querer fazer o bem, a gente poder estar direcionando esses projetos para que dali saia um profissional, isso mexe comigo, isso me move cada dia mais a estar focando em projeto voltado para o jovem e projetos principalmente voltados para a mulher. Obrigada. Salvino, os projetos como o Pacto pela Juventude, têm como um dos objetivos formar os jovens para serem líderes dentro das suas comunidades. Qual que é a importância de um projeto como esse para formar uma juventude preparada para provocar mudanças reais nos seus territórios? E, a partir da sua experiência, eu queria que você me falasse o que a gente pode fazer para que esse jovem participe ativamente e permaneça engajado. Bom, primeiro, agradecer mais uma vez a presença do nosso presidente da casa, Carlos Caiado, que se faz presente aqui na Cidade de Deus. É sempre uma alegria recebê-lo aqui. Volte mais vezes, meu presidente. O Pacto pela Juventude, ele é uma experiência muito extraordinária de engajamento cívico dessa juventude, Porque mostra que, mais do que pensar soluções para os jovens, é importante pensar soluções com os jovens. Vejam, o professor Yunus, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz com um projeto muito similar ao Pacto pela Juventude, em que se pensava financiamento para projetos de jovens. Inicialmente, se não me falha a memória, em Bangladesh, depois o projeto cresceu. E o Pacto pela Juventude, ele consegue ser um projeto ainda mais completo, porque a gente pega um jovem em extrema vulnerabilidade, desenvolve uma política pública em parceria com a Unesco, a maior política pública em parceria com a Unesco no planeta Terra, desenvolve as habilidades socioemocionais desse jovem, dá uma qualificação profissional para esse jovem, no modelo parecido com o Design Thinking, que a cada aula que ele tem, ele aprende um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e precisa pensar uma solução prática para o seu território. Então, se ele aprendeu, por exemplo, sobre resíduos sólidos, ele precisa pensar uma ação de reciclagem, precisa pensar algo que devolva para a comunidade. E isso é um pouco do que a juventude espera da educação do século XXI. Porque, vejam, a educação no modelo quadrado, padronizado, que aconteceram ao longo dos últimos 200 anos, ela já não mais dialoga com essa juventude hiperconectada dentro da internet, com muito acesso fácil à informação. Então, quando a gente traz um modelo diferente de ensino, em que você propõe que o jovem ele seja protagonista daquela solução, ele aprende de maneira muito mais fácil.
2, ele entende como aquilo é prático para a vida dele e fica muito mais internalizado. Então, se a gente quer pensar a participação ativa de jovens na política, engajamento cívico, transformação social, a gente precisa olhar para essa juventude enquanto protagonista da sua própria história, enquanto indivíduo capaz de pensar e interferir numa política pública. E isso faz toda a diferença, porque eles vêm para o lado de cada mesa e falam, caramba, então hoje eu tenho uma compreensão muito maior dos desafios do mundo, dos desafios da política e de como as coisas se desenvolvem. E eu acho que o pacto sem dúvida nenhuma, uma dessas políticas que servem como exemplo. Eu torço muito para que se torne não uma política de governo, mais uma política de Estado, até porque, graças a esse projeto, muitos prêmios têm acontecido para a cidade do Rio de Janeiro. Eu fui selecionado agora, por exemplo, para receber o prêmio Jovem Ativista Global da ONU. Mês que vem estou indo para Genebra para receber esse prêmio. O segundo do Brasil a receber o prêmio, o único a representar as Américas, graças a esse trabalho de colocar o jovem no centro do debate e protagonista da sua própria história. Mas sem esquecer, claro, de trazer uma formação sólida que mostre para ele o tamanho e o peso das responsabilidades e as decisões que eles vão ter que tomar. Porque é claro que a juventude é a melhor fase da vida. É quando você está descobrindo o mundo, é quando você começa a sair, mas é também um momento de muita responsabilidade, que é um momento que esses jovens vão tomar decisões que vão impactar a vida deles para sempre. Então, o ideal é que a gente tenha um acompanhamento desse jovem, o ideal é que a gente consiga dar uma qualificação profissional para esse jovem e consiga mostrar para ele que sim, ele faz parte da sociedade, ele é um agente de transformação, ele não é só receptor de política pública, ele também é um colaborador, um transformador e um entusiasta daquela política e, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa é a chave. Muito obrigada. Agradecer aqui mais uma vez também a presença do presidente da Câmara, Carlos Caiado, e aproveitando para lembrar que também temos servidores da Câmara nas mesinhas ali atrás, que vocês podem também se direcionar para lá depois do evento para falar sobre as suas demandas. Continuando aqui o nosso debate, Renan, no Instituto Casa da Favela nasceu de uma mobilização de base e hoje já atua em várias frentes, que incluem cultura, tecnologia, sustentabilidade. Como que essas áreas se articulam para promover o desenvolvimento integral da juventude nas favelas, indo um pouco além dessa questão da capacitação técnica? Muito bom. Então, a Casa Favela surge ali em 2021, mas a partir de um projeto social que eu desenvolvo desde 2017. E pós-pandemia, a Casa Favela se torna cada vez mais para o jovem, desde a primeira infância até o jovem adulto, no pós-pandemia. Durante a pandemia, a gente atendeu mais de 730 famílias com cesta básica, itens de higiene, dando assistência à comunidade de forma geral. Mas quando a gente funda a Casa Favela nesse formato, consegue um espaço e transforma esse espaço em integração social, com um laboratório de informática, com cursos, oferecendo diversas frentes. Teve núcleo de pacto pela juventude na Casa Favela, no início da Casa Favela, tudo isso ajudou a mostrar para o jovem tudo que ele precisa ter acesso para se tornar um adulto, vamos dizer, completo. A gente, como eu falei, a gente tem uma barreira muito grande, uma discrepância muito grande de um jovem que é da favela para o jovem que não é da favela a nível de acesso. O acesso à cultura, o acesso à tecnologia. Por exemplo, lá a gente começou com 6 computadores, uma sala de 6 computadores, e em um ano a gente teve quase 1.700 acessos para usar essa sala. Salvino foi lá usando essa sala. Hoje a gente tem uma sala com 18 computadores, a gente conseguiu ampliar e a gente já ultrapassou a marca de 5 mil acessos só para usar o computador. Por quê? 100% desses jovens que usam o computador lá não tem computador em casa. Então essa barreira de acesso à tecnologia, se não for na Casa Favela, esse jovem não vai ter acesso ao computador. Da mesma forma, se não for através da Casa Favela, a gente levou jovens lá para, por exemplo, passeios culturais, desde Cristo Redentor a espetáculo do Cirque du Soleil. Se não fosse através da Casa Favela, esse jovem não teria acesso a esses espaços. Os jovens, então a Casa Favela se torna essa ponte para que o jovem tenha acesso ao mundo. Foi falado aqui que o jovem só consegue sonhar com aquilo que conhece. E aí eu uso sempre de exemplo, eu gosto de pegar o exemplo do Nicolas. Nicolas é um jovem lá que tem 13 anos hoje, ele está com a gente desde o início, então ele está ali desde os 7, 8 anos. Então o Nicolas, quando ele tinha 11 anos, eu perguntei para ele, que ele sempre se destacou muito, ele é muito inteligente, tira notas excelentes e tal, e eu perguntei para ele, Nicolas, o que
que você quer ser quando crescer? Ele falou, como a maioria dos jovens de crianças de favela, quero ser jogador de futebol. Aí eu falei, tá. E aí só que eu não dei nenhuma devolutiva. E ele, por conta própria, 10 segundos depois falou, mas se eu não for jogador de futebol, eu quero trabalhar com computador, ser TI, alguma coisa nesse sentido. E eu fiquei muito encantado, porque o primeiro acesso ao computador dele foi na Casa Favela. Então ele conheceu esse universo através da Casa Favela. Então, ele vai virar o profissional de informática? Eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas só dele conhecer, né, dele ter conseguido ter o acesso ali, da mesma forma, né, a gente patrocinava um atleta lá da comunidade de 15 anos, que ele já foi campeão brasileiro, já foi campeão sul-americano de kickbox. A gente possibilitou a ida dele para competir, por exemplo, fora do Rio de Janeiro. Ele continuou nesse caminho porque teve essa possibilidade, né? Enfim, então a Casa Favela atua muito nesse contexto, né, de mostrar para o jovem, não necessariamente só profissionalmente, porque tá ali, a gente tem hoje curso de educação ambiental, a gente tem curso de educação artística, a gente tem aula focada no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Não necessariamente só focado na profissão que aquele jovem vai seguir. Claro, a gente também faz muita coisa nesse sentido. Teve curso, por exemplo, de pacote Office recentemente, curso de inteligência artificial, mas não é só isso, né? Porque a gente entende que muitas vezes o jovem não vai ter a profissão que a gente quer que ele tenha, porque é isso, cada um tem o seu próprio sonho, né? Por mais que eu queira formar lá, vamos investir em formar aqui um monte de profissional que trabalhe com inteligência artificial, mas às vezes o jovem é isso, quer ser jogador, quer ser lutador, quer ser outras profissões, mas o que a gente idealiza é que esse jovem saia ali da Casa Favela com uma outra perspectiva, né? Que ele saia dali da Casa Favela, como a gente tem, por exemplo, hoje, jovens que passaram por ali, se formaram ali, trabalham hoje em áreas, por exemplo, curso de audiovisual. Tem jovens que trabalham na área, que se formaram com a gente, tiveram a primeira oportunidade profissional com a gente, né, hoje já estão atuando na área, mas tem jovem da mesma turma, né, que se formou também, mas que não trabalha na área, mas que hoje em dia atua de outras formas e tem essa compreensão de que saiu maior, né, de que saiu com mais ensinamentos ali da Casa Favela, não só profissionalmente, mas com outra visão do mundo, né, que ele vai encontrar lá fora. Perfeito, obrigada, Renan. Marcelo, queria te ouvir sobre a sua experiência no Favela Mundo. Como que você vê o papel da cultura e da arte para esse fortalecimento da juventude nas favelas? Bom, eu sou uma pessoa formada, né, em artes, então, para mim, a arte é tudo. A arte é o que moldou o meu caráter e é o que a gente tenta levar para gente. Olha quem está aqui, diretora de uma das escolas por onde passou Favela Mundo aqui na Cidade de Deus, Patrícia Kozer, maravilhosa. Ela é uma pessoa que pode falar do projeto melhor do que eu, porque ela passou 3 ou 4 anos o projeto na sua escola, né? Ela mudou de escola e carregou o projeto para a escola dela também. Eu acho que a arte é tudo na vida de um indivíduo, seja criança, seja adolescente, seja adulto, porque a arte ela vai abrir os horizontes, né? Ela abre a nossa cabeça, ela coloca a criança, o adolescente, até mesmo o adulto, em contato com um mundo que às vezes não é o nosso mundo, que às vezes não é um mundo que eu vou chegar, muitas vezes é um mundo que nem existe, mas ela desperta dentro da gente sentimentos, emoções e desejos que a gente nem sabia que existia. Então a arte para a gente é fundamental, e hoje o Favela Mundo trabalha a arte também como capacitação profissional, como um meio de sobrevivência, como uma maneira de ganhar a vida. A gente forma os jovens e os adultos em oficinas para trabalhar com arte. Grandes nomes do carnaval carioca hoje são formados pelo nosso projeto Arte Gerando Renda. A gente está há 3 anos com um projeto novo chamado Favela Hope, que esse ano está na Morro da Babilônia, com aulas voltadas para o mercado de audiovisual. Então, para mim, a arte é vida, a arte é maneira de crescer dentro de uma sociedade, às vezes, né, tão desigual, mas a arte é uma maneira, é uma ferramenta que nos coloca num mesmo patamar, que faz com que a gente cresça juntos,
faz com que a gente entenda as nossas diferenças. Eu acho que é importante isso, né? Esse papel que a arte tem, que a cultura tem na nossa vida. Então, possibilitar que a cultura chegue dentro das comunidades, que a cultura chegue para os jovens, para as crianças, é possibilitar que o indivíduo entenda que as diferenças são necessárias, que as diferenças elas fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa individualidade, e não é porque eu sou assim, que você é de outro jeito, que a gente tem que brigar, que a gente tem que criar desavenças. Muito pelo contrário, né? A gente começa através da cultura, né? Eu vou falar da minha experiência, né? Que são das aulas de teatro, de música e de dança. A gente começa a entender que a diferença que cada um tem é o que enriquece, né? A individualidade de cada um. Então, para mim, a arte e cultura é fundamental ter no desenvolvimento de uma criança. A gente está num espaço escolar. Eu sou professor de teatro, gente, mas a aula que a criança nunca falta é a aula de educação artística, ou então a aula de educação física. Então, eu lembro que, né, os professores todos ficavam enlouquecidos, pelo amor de Deus, né? Normalmente era na quarta-feira, onde tinha a maior parte das aulas diversificadas. Hoje é o dia que não falta ninguém, a gente está precisando descansar, senão deixa com a gente, que a gente se diverte junto. Porque a arte é o que faz, muitas vezes, a escola ser o atrativo para a criança. Então, potencializar o ensino de artes, potencializar o ensino de esporte na educação é fundamental, até mesmo para fazer com que esse ambiente aqui seja um ambiente desejado pelas crianças e pelos jovens, né? Obrigada, Marcelo. Agora vamos entrar nas perguntas da plateia. Então, obrigada a todo mundo que mandou a pergunta. A primeira vai para Helena. Vereadora, a pergunta de uma pessoa que não se identificou é: o que a Comissão de Defesa da Mulher pode fazer para proteger as meninas e as mulheres que sofrem violência? Boa, gostei. Olha, lá na comissão, nós da comissão preparamos, tem uma cartilha. Roberto, eu entendo, como eu já disse, para tudo, a gente precisa de informação. Lá na comissão a gente direciona aos órgãos certo, porque muitas vezes a pessoa vai na primeira porta, na primeira delegacia, no primeiro órgão que ela vê, não que ela esteja errada, não. A gente tem que procurar socorro mesmo. Mas a gente está direcionando elas para ir exatamente no local onde é a demanda dela naquele momento. E tem sido, assim, um trabalho desafiador, muito gostoso. Praticamente toda semana eu estou recebendo mulheres lá no gabinete, mulheres que eu nunca vi, mas que já chegam lá, elas não vão lá só para conversar, não. Elas chegam lá sofridas, vindo já de uma agressão, e a gente lá dá acolhimento, a gente escuta, a gente direciona e a gente fiscaliza o órgão no qual nós indicamos para ela ir. A gente fiscaliza para saber se realmente ela teve retorno, se ela teve apoio, se essa menina realmente está segura. E esse período todo que a gente vem fazendo isso tem dado muito certo. Então eu preparei uma cartilha aqui, onde elas têm aqui, eu trouxe até algumas aí que eu vou deixar para vocês. Elas saem de lá com a cartilha, né, que é o mais importante hoje, é a informação. E a gente está, dentro dessa escuta que vem acontecendo, a gente está podendo fazer um trabalho direcionado. Mas isso é muito pontual, pessoal. E, assim, muitas vezes, eu não vou dizer que não, elas vêm de comunidade, tá? E o carinho que a gente passa para elas modifica tudo. A esperança que a gente transfere, que a gente tenta fazer ali, porque existe também o trabalho psicológico. A gente geralmente encaminha elas para algum psicólogo, direciona ela a algum órgão onde ela tem ali um acompanhamento, porque é um trauma, E recentemente, vocês podem ver, recentemente não, gente, semana passada, eu vou até ler aqui para vocês. Eu apresentei uma lei, foi sancionada pelo prefeito semana passada. Muitos acompanharam aí, eu não sei se eu não acompanho a novela, quando eu chego já acabou. Tento até voltar às vezes, mas não consigo mais. Da Giovanna Lancelotti na novela Dona de Mim. Aquela cena foi uma cena, a Giovanna realmente, ela arrasou ali, a menina foi plena, ela traduziu a realidade de muitos, porque eu recebi logo depois da cena. Os jovens, não só os jovens, as pessoas se identificam e elas procuram ajuda naquilo. Chegaram lá no gabinete falando: aquilo que a Giovanna passou foi exatamente o que eu passei. Gente, é uma dor
quando você se transfere e se coloca no lugar do outro, você chora. E essa cena, ela é exatamente aquilo que a gente vem passando hoje. E a minha lei foi sancionada da proteção do stalking. Hoje todo mundo ali, você recebe uma piadinha, você recebe O que aconteceu com essa menina foi exatamente isso. E essa lei é uma campanha, né, onde a gente está ali sobressaindo, divulgando aquilo tudo que acontece, que tudo que aconteceu com ela, que foi um personagem, foi uma ficção, mas foi, na verdade, ali. A gente está lidando com uma novela, mas que a gente traz para a vida real, porque isso acontece na realidade, acontece aqui, acontece ali, acontece tudo o que acontece hoje. Que a gente fala, isso não vai acontecer comigo, acontece. A gente pensa que a gente está saindo no carro, gente, ninguém vai me assaltar. Você só vai acreditar quando você é assaltado. Então, assim, o que acontece ali pode acontecer dentro da nossa casa, e infelizmente pode estar acontecendo com a nossa filha, com a nossa amiga, com a nossa vizinha, e isso é uma forma de a gente estar ali fazendo uma campanha, denunciando, indo às delegacias, porque é muito grave, tudo começa pequeno, e a gente tem que estar ali controlando enquanto está pequeno, porque cresce, foi o que aconteceu na novela. Cresceu e virou o que virou. Ninguém imaginava, nem a menina, a atriz ali naquele papel, não imaginava que fosse acontecer o que aconteceu. E isso acontece diariamente com conhecidos nossos. Então, essa lei aí é uma campanha que a gente está fazendo para proteger as meninas, para proteger... Foi feita para a mulher essa lei, tá, pessoal? Para proteger as meninas que estão sendo stalkeadas, que estão sendo aí abordadas de forma totalmente acima do padrão, para estar protegendo essas meninas. Eu espero que, se você puder, depois entrar lá na minha rede, entra lá na lei, compartilhe as meninas, porque isso é muito importante. Muito obrigada. Agora tem uma pergunta que não foi direcionada, então quem se sentir à vontade para responder. É uma pergunta da Maria Cristina. Ela falou, a comunidade tem alguns problemas que impactam todos os moradores e também a juventude. Saneamento básico, na saúde, com falta de remédio o tempo todo no posto médico. Então, a pergunta dela é, como podemos incentivar a juventude se precisamos viver com problemas como esses que nunca são resolvidos? Eu começo? Legal. Como eu iniciei o debate falando, né? É claro que a gente olha para os problemas dentro das favelas e periferias do Rio de Janeiro com o olhar de um realista esperançoso, no sentido de entender tudo que a gente já conseguiu avançar. Nós saímos, por exemplo, 5 anos atrás, de uma cobertura da saúde da família de menos de 10% para quase 20% de novo. Então, são melhoras significativas. A gente tem assistido à construção de hospitais, UPAs e clínicas da família ao redor da cidade, mas é claro que a gente olha também com um olhar crítico, que é aquilo que ainda precisa ser feito. Nessa semana, por exemplo, eu fiz uma fiscalização na clínica da família José Neves, aqui na Cidade de Deus. Nós temos acompanhado, que é o papel do vereador, e fiscalizado a atuação da prefeitura nas mais diferentes frentes, mas nada substitui, e aí já entrando de fato na resposta, né? Nada substitui a participação ativa do morador enquanto cidadão. O que é a participação ativa do morador enquanto cidadão? É entender quais são os canais de denúncia, é entender quais são os canais de reclamação e é efetivar esses canais de denúncia e de reclamação. Porque muitas vezes, e eu falo isso como alguém que já esteve do outro lado da mesa enquanto representante do Poder Executivo, os problemas são infinitos. E muitas vezes a gente não está na ponta, no dia a dia dos problemas, para entender o que está acontecendo. Às vezes é uma má gestão, às vezes é um problema mais estrutural, às vezes é um problema simples que não foi visto ainda, ou não foi pensado uma solução. E quando a população está ali, ativamente acompanhando o trabalho, no sentido de ajudar a melhorar, cobrando, fica tudo muito mais fácil. Que você tem um mapeamento, né? A gente fala de política baseada em evidências, a política baseada em evidências também faz parte dessas evidências do diagnóstico territorial, que é dado muitas vezes pelo cidadão, dizendo o que ele gostou, o que ele não gostou e como o poder público pode melhorar. Então, o que a gente precisa fazer é, espaços como esse, de participação ativa das pessoas, para que elas entendam quais são os seus direitos, mas também quais são os seus deveres enquanto cidadãos. Como a nossa querida presidente da Comissão de Mulheres tratou aqui perfeitamente, materiais educativos, mostrando para as pessoas quais são os canais de denúncia, onde ela pode ter o acolhimento, onde ela pode procurar ajuda, onde ela pode participar ativamente para melhorar a política pública. E, é claro, 3,
a escolha dos nossos representantes. Faz toda a diferença, sem dúvida nenhuma, você escolher pessoas que entendam quais são as dores, quais são os problemas do território, tenham vivido aquilo, porque eu até brinco, né, muitas vezes, existe uma coisa da sensibilidade, da empatia, que é claro que todos nós podemos e devemos fazer um esforço hercúleo para com o outro, com a realidade que a gente não conhece. Mas também existe uma coisa de viver o problema, de viver a ausência de uma política pública que é fundamental na construção e no pensamento de soluções. Então, eu falo isso enquanto gestor público de carreira e enquanto ex-secretário de Juventude, a participação da população é algo indispensável. Acompanhar as decisões de quem a gente elegeu é algo indispensável. Conhecer os canais de reclamação, de denúncia, de fortalecimento democrático é algo indispensável, porque só assim a gente consegue construir uma cidade melhor. Obrigada. Marcelo, essa foi direcionada para você. Renata Nunes perguntou: como você lida com um jovem do seu projeto que, por dificuldades financeiras, acaba entrando numa vida errada a fim de ajudar a família? Oi, Renata. Parece inacreditável, né? Mas a gente... Patrícia está aqui, diretora de uma das escolas, de algumas escolas por onde a gente passou. Eu tenho pouquíssimos relatos desse tipo. Na verdade, eu conheço um aluno, que na verdade foi me contado, que foi aluno nosso em 2017, que teve o caminho desviado. A gente teve mais de 19 mil alunos nesses 15 anos, mais de 7 mil jovens e adultos capacitados profissionalmente, sendo que 98% são mulheres, né? Dentro das comunidades a gente sabe que a grande maioria das famílias são mantidas pelas mulheres. Nós somos as melhores, desculpa. São mesmo, eu admito que são mesmo. Então, assim, a gente tem pouquíssimos casos, ou pelo menos que chegam até nós, de crianças e jovens que tiveram o caminho desviado. Graças a Deus, né? Eu acho que isso não é uma regra, na verdade talvez seja exceção. Mas eu acho que um trabalho bem feito, um trabalho com comprometimento, com responsabilidade, e que realmente tenha escuta para um adolescente, para um jovem, para uma criança, porque eu acho que isso é importante. Quando a gente fala de protagonismo, é realmente colocar esse jovem, essa criança, para entender os seus desejos, seus anseios, dar voz a essa juventude. Quando a gente consegue potencializar o que tem de melhor dentro de um jovem, mostrar todas as possibilidades que ele tem no futuro, é muito difícil que depois de isso internalizado, que a gente desvie o nosso caminho. Por mais, por mais interferências que possam vir do exterior, quando a gente foi muito bem formado, quando a gente foi muito bem capacitado, quando a gente foi ouvido, é difícil você querer uma outra vida, de não aquela vida de realização, né, de uma realização através de algo que você realmente queria. Né, como eu falei no início, o Favela Mundo, o foco não é criar o Favela Mundo, que trabalha com crianças e jovens através do teatro, da música e da dança. Não é criar ator, atriz, cantor, cantora, musicista, mas é que ele entenda que aquilo que ele aprende na aula de teatro, na aula de dança, na aula de música, vai ser um instrumento para ele ser um adulto melhor, ele vai poder se expressar melhor, ele vai poder entender melhor o que acontece com ele, com a sociedade, da sociedade com ele. Então eu acho que quando tem essa formação de uma maneira respeitosa, de uma maneira real, é muito mais difícil da gente deixar com que o caminho seja desviado, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que acontece dentro de uma comunidade. Obrigada, Marcelo. Agora tem uma pergunta do Tom do Povo para o Renan. Ele falou: parabéns pelo seu belo trabalho, e perguntou se você pensa em expandir o seu instituto para outras comunidades. Sim, é algo que está a gente está em planejamento já disso. A gente já avançou algumas casas para fazer isso,
né? Hoje a Casa Favela tem um trabalho muito solidificado, né? São 4 anos nesse formato, mas como eu falei, enquanto projeto social desde 2017, então já são 8 anos fazendo acontecer. E hoje a gente tem interesse sim, né? Já está no nosso planejamento testar essa nossa metodologia em outros lugares, né? A gente nos últimos anos conseguiu apoiar alguns projetos, né? Meio que apadrinhar alguns projetos menores, né? Mas também a gente tem a consciência que a gente tá em crescimento, né? A gente não está num tamanho onde a gente consegue abraçar muita coisa além do nosso escopo, né? Mas sim, hoje a gente tem um tamanho, a gente reconhece, né, o tamanho que temos. Já são mais de 11 mil pessoas, né, que acessaram a Casa Favela nos últimos 4 anos. Então é um trabalho, né, que tem uma metodologia muito bem definida, que tem resultados muito bem, né, definidos. Nosso relatório, a gente já recebeu premiações, né, recentemente também. Então, a gente tem sim interesse em avançar para outras comunidades, né, está no nosso planejamento e, quem sabe, ainda em 2025, né, Vitor ali, nosso financeiro, quem sabe em 2025 ainda, a gente consiga dar esse passo, mas muito importante entender a metodologia, né? Acho que quando se fala em expansão, não é expansão apenas por expandir, né? Entender que é uma metodologia muito bem definida, que é um trabalho que tem resultados, que já foi premiado, que tem diversos exemplos, né, de crianças, de jovens que saíram dali, né, e conseguiram ascensão, vamos dizer assim, né? E não só os jovens que foram beneficiados, né? A gente tem uma série de funcionários e ex-funcionários, pessoas que passaram pela Casa Favela, né? Então a Casa Favela, eu sempre gosto de frisar que está ali para os jovens, né, da primeira infância ao jovem adulto, mas isso também inclui quem trabalha na Casa Favela, né? Eu tenho pessoas que trabalham hoje, que já trabalharam, que estão ocupando outros espaços e que a Casa Favela conseguiu ser esse potencializador, né? A pessoa saiu diferente quando passou pela Casa Favela. Então é esse formato, é essa metodologia que a gente quer replicar, porque a gente entende que cada vez mais, né, esse protagonismo jovem é essencial, mas como o Salvino falou, né, esse bonde está passando, a idade está passando, né? O jovem que entrou lá com 8 anos hoje já está com quase 14, né? Quem entrou lá com 16 já está com 20, já está na vida adulta. Então a gente quer continuar fazendo para as próximas gerações, para que isso, né, se replique e a gente tenha cada vez mais exemplos de jovens vindo da favela e que venceram. Muito obrigada. Agora, antes de passar aqui para as considerações finais, tem só uma última pergunta direcionada para o Salvino, do Cacau. Qual que é o limite entre ajuda e esmola? E ele falou assim, quanto que uma ajuda pode permitir que o jovem caminhe sozinho e ele próprio se transforme em alguém que ajude no futuro? O limite é entre ajudar e deixar que o jovem caminhe sozinho. Legal. Essa é uma questão muito importante, né? A gente vê muitas vezes, inclusive, os questionamentos, por exemplo, que acontecem ao programa Bolsa Família, que vão nesse sentido, como se o Bolsa Família fosse uma esmola, né? Mas, na verdade, não. Os vários estudos em relação ao programa Bolsa Família mostram que ele é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores políticas públicas já criado nesse país. Que a cada R$1 investido no Bolsa Família, voltam quase R$4 para a economia. E mais do que isso, reduz o abandono escolar, melhora os índices da saúde pública, porque também está atrelado aos indicadores de saúde. Então, assim como o Bolsa Família, todos os projetos que geram oportunidades vão nesse sentido, de atrelar a política pública a outros indicadores que sejam capazes de desenvolver pessoalmente, individualmente aquele indivíduo, até o ponto de torná-lo capaz de mudar não só a sua trajetória, mas também a trajetória da sua família e, é claro, impactar positivamente na nossa cidade. Esse é o grande objetivo das políticas públicas que, de alguma maneira, dão uma assistência ao desenvolvimento pessoal, não só dos jovens, mas da população de uma maneira geral. Só que é claro que, e aí isso não pode nunca sumir de perspectiva das pessoas, que é o seguinte, a oportunidade, ela é como uma porta. Você pode gerar aquela oportunidade, você deve trabalhar para gerar aquela oportunidade para todas as pessoas, para que ninguém veja o seu sonho se perder por falta de oportunidade. Mas sendo uma porta, ela só vai se abrir se o indivíduo que está do outro lado também quiser. Ou seja,
há de haver o encontro das vontades, né? A geração da oportunidade com aquele que está desesperado por uma oportunidade, querendo transformar a sua vida. Aquele velho ditado da nossa avó, né? O cavalo selado está passando, e às vezes o cavalo selado passa uma vez só. Então, é claro que as políticas públicas, elas são fundamentais e são as maiores ferramentas de redução da desigualdade que qualquer país pode desenvolver, mas, ainda assim, existe ali os outros 50% do caminho que só o indivíduo pode dar conta, que só o indivíduo pode correr atrás para transformar. Então, eu acho que esse é o limite. Quando a vontade e a oportunidade se encontram, isso sim é revolucionário. Obrigada. Agora vamos para as considerações finais, um encerramento, começando pelo lado de lá agora pelo Marcelo. Marcelo, suas palavrinhas finais para a gente poder encerrar o evento. A gente queria agradecer, né, novamente o convite do Extra, da Câmara dos Vereadores, porque é importante trazer esse tipo de debate para dentro da comunidade. Queria agradecer aos pais e mães que estão aqui. Eu sempre falo para os meus alunos, e quando eu tenho possibilidade de falar com os pais deles, que eu fui uma criança, um jovem, eu fiz teatro dos 15 aos 35, e eu nunca tive na plateia meus pais. Em nenhum momento, nunca foram assistir nada que eu fiz. E chega um momento que eles já não fazem mais diferença na nossa vida. Então, toda vez que eu tenho essa possibilidade de falar para os pais, para as mães, agradecer a presença de vocês nos eventos dos filhos, isso faz uma diferença enorme. Porque chega um momento que já não vai fazer mais diferença, que a gente tem muito mais vontade que os amigos estejam na plateia, que os amigos estejam nos vendo, que os amigos estejam nos aplaudindo e vendo a gente crescer do que os nossos pais. Então, assim, muito obrigado por abrir esse espaço, né, para que a gente possa trazer esse tipo de debate para dentro da comunidade. Quem quiser conhecer mais a Favela Mundo, entre em contato com a gente, é favelamundo.org.br ou então @favela.mundo. Hoje já não tem mais vaga em nenhuma oficina, mas ano que vem, daqui a pouco está aí, a gente vai ter mais de 500 vagas para as crianças e jovens. Todo ano são em torno de 400 jovens e adultos formados nas oficinas de capacitação profissional. Então, oportunidade tem para diversas áreas. Então, ajudem a gente, porque eu acho que é importante a gente potencializar o que acontece dentro do próprio território. Eu conheço muita gente da Cidade de Deus que não sabe que o Favela Mundo está aqui há 10 anos. Não sabe, viu? E a gente já passou por alguns locais aqui, a gente já passou no AP, a gente já passou no Bariri, a gente já passou no Karatê. Ok, eu entendo que quem conhece, quando abre vaga, corre e as 300 vagas acabam em 2, 3 dias. Patrícia está aqui como prova disso. Mas é importante, né? Não tem só o Favela Mundo dentro da Cidade de Deus, tem diversos outros projetos e muitas vezes a dificuldade de captar alunos, porque as pessoas não se comunicam, um não passa a informação para o outro. E a gente entende, né, que os projetos sociais que acontecem dentro das comunidades, eles não concorrem entre si. Quanto mais projeto tiver, quanto mais vaga tiver, quanto mais oportunidade tiver para a nossa juventude, é melhor para a nossa cidade. Né? Não existe concorrência entre projetos. Se tiver um projeto de fotografia aqui e outro na outra esquina, não sendo no mesmo horário, o aluno pode fazer os 2 projetos, porque ele vai estar se capacitando cada vez mais. Então, assim, é importante que a gente consiga transformar através das nossas pequenas ações dentro da nossa própria comunidade. Obrigada. Obrigado e até a próxima. Helena, suas considerações finais, por favor. Parabenizar aqui a Câmara do Jornal Extra pela iniciativa desse encontro, desse debate. É através de eventos como esses que a gente consegue estar fazendo políticas públicas direcionadas exatamente e assertivas para os jovens, para estar acertando aqui o que é a necessidade. É a escuta, é o diálogo, e através de tudo isso que aconteceu aqui hoje, tenho certeza que novos projetos, novas ações vão estar acontecendo. Então, obrigada por tudo e parabéns. Obrigada. Salvino. Muito obrigado ao Jornal Extra por essa oportunidade, que ações como essa se multipliquem cada vez mais e que a gente consiga levar esse debate
para cada canto da nossa cidade, para que as pessoas possam ativamente participar. Claro, não poderia deixar de agradecer não só o jornal, mas a Câmara de Vereadores, na figura do nosso presidente, Carlos Caiado, que tem feito esse esforço de levar o Poder Legislativo para próximo das pessoas, para que a gente consiga debater, ouvir, até levar um puxão de orelha de vez em quando, porque nem sempre a gente está certo. Então, agradeço demais por estar fazendo parte dessa legislatura que tem trabalhado tanto em prol da cidade do Rio de Janeiro. A essa mesa extraordinária que está aqui comigo, Helena deu o ar da graça dela aqui na Cidade de Deus, venha mais vezes, é uma felicidade recebê-la. Vinícius, que é cria da Casa da Juventude, agora está na nave do conhecimento. Renan, amigo de longa data. Roberta, Marcelo, também é um amigo de longa data, já está trabalhando muito em prol da Cidade de Deus. Muito mais tempo do que eu, inclusive, que ele tem de trabalho social que eu tenho de idade. Então, obrigado por acreditar na nossa comunidade, agradecer a minha equipe, está aqui o Diego, está aqui o Rafael, está aqui o Rômulo, Bronze, enfim. Bronze, nosso gestor executivo local, obrigado por ajudar na organização desse evento. A cada um de vocês que se fez presente aqui hoje, não é fácil, ainda mais com esse vento sudoeste que está aqui, o evento inteiro, estou vendo todo mundo aqui encolhidinho, mas espaços como esse, sem dúvida nenhuma, são fundamentais para o nosso amadurecimento. Aliás, registrar a presença aqui também da equipe da vereadora Thalita Galhardo. Espero que eu tenha respondido bem a pergunta de vocês, espero que eu possa ter ensinado um pouquinho de tudo que eu aprendi com a política para vocês e que a gente saia daqui mais forte, mais amadurecido, em prol da nossa comunidade. A Cidade de Deus talvez seja a favela mais famosa do mundo por conta do filme e, sem dúvida nenhuma, os desafios que nós vivemos aqui também são do tamanho da nossa fama, né? Então, é claro que eu fico muito feliz de poder debater juventude no lugar que eu cresci e onde as pessoas me confiaram enquanto representante. Isso me enche de orgulho e eu espero estar à altura. Mês que vem eu vou estar representando também a Cidade de Deus em Genebra, nesse prêmio que eu falei para vocês de Jovem Ativista Global, um dos 5 jovens no planeta selecionados, e para mim é um privilégio muito grande. Eu espero... Opa! Tem torcida, tá vendo? Eu espero do fundo do coração estar à altura da responsabilidade. Você sabe que dá sempre um medo e um friozinho na barriga, que é muita responsabilidade, né? Então, de verdade, gente, eu só tenho a agradecer. Obrigado, Roberto. Obrigado, Jornal Extra, pela oportunidade. Valeu. Obrigada. Renan, suas considerações finais. Agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade, né? Como eu falei, eu venho da comunidade Mata Machado, que muitas vezes, né, não só a comunidade, mas o bairro como um todo é invisibilizado, porque é um bairro de passagem, né, o Alto da Boa Vista. Muita gente não sabe nem que tem uma comunidade lá dentro, mas o trabalho da Casa Favela, né, vem crescendo, vem se fortalecendo, e oportunidades como essa, né, para mostrar o nosso trabalho é muito importante. Agradeço a mesa extraordinária, como disse Salvino. Obrigado na figura do presidente Caiado pela a Câmara, ao Jornal Extra, e sigam a Casa Favela, @CasaFavela, né, no Instagram, acompanhem o nosso trabalho e nos convidem para visitar as comunidades, os projetos. Enfim, a gente está totalmente disponível para fazer construções juntas, como o Marcelo falou, né, quando mais projetos surgem, né, quem ganha é a favela, quem ganha é o morador, e a Casa Favela está aqui justamente para incentivar e dar protagonismo, né, não só à juventude, mas a todo favelado. Muito obrigada. Gente, obrigada pela presença de vocês. Eu sei que está frio, então foi muito importante a presença de vocês aqui. Obrigada pelas perguntas. Esse foi o Extra Favelas, um evento realizado com apoio da Câmara. E lembrando que temos servidores da Câmara ali atrás nas mesinhas. Quem quiser ir lá depois também para falar sobre as demandas, tá? Obrigada, mesa, novamente. Perfeito. Obrigada, gente.